Nesse vídeo eu vou te mostrar como você aprende a gramática de Cambridge em 4 regras rápidas, definitivas, que vão mapear toda a língua inglesa. E aí, aqui é o Eli, e nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 regras de Cambridge que mapeiam toda a gramática da língua inglesa, que os melhores estudantes de Cambridge usam para que eles tenham um inglês muito bom, que é aquele inglês usado para que você tenha os melhores diplomas de língua inglesa, para que você tenha aquele inglês muito bom e redondinho, que é o que geralmente as empresas e universidades pedem. Então, se você está cansado de ler e não entender aquilo que você está lendo em inglês, ou tem alguma dificuldade de saber se aquilo que você está escrevendo está realmente certo ou não, e sempre fica com aquele pé atrás, esse vídeo é para você. Se você realmente quer chegar naquele inglês avançado, aumentando muito o seu vocabulário, aumentando a tua capacidade de memorização em outra língua, preste muita atenção nessas 4 regras que eu vou te mostrar aqui, porque eu vasculhei em muitos livros até que eu pudesse achar essas 4 regras que mapeiam toda a língua inglesa para que você tenha um aprendizado rápido e acelerado da gramática da língua inglesa. Então, para que você não precise ficar passando por tudo que eu passei, de pegar 1 milhão de livros ruins, de perder horas e horas estudando naqueles livros que não adiantavam muita coisa, fica comigo até o final desse vídeo e aprende essas 4 regras sensacionais. Então, se você está entusiasmado para aprender isso, se inscreve no canal, curta esse vídeo para não perder nenhum conteúdo assim. Muitas vezes a gente acha que a gramática da língua inglesa é muito difícil, é muito chato. Mas o problema é que a gente sempre é colocado em uma situação da qual a gente fica refém. Os livros que a gente usa de inglês para brasileiros ou esse tipo de coisa tem uma didática muito ruim e muitas vezes aqueles professores de cursinho ou daqueles cursos que a gente faz são pouco motivados e pouco preparados para ensinar uma gramática de um jeito fácil e didático para a gente poder dominar o inglês muito facilmente. Então, se você prestar muito bem atenção nessas 4 dicas de Cambridge que eu vou te dar aqui, que vão mapear completamente o inglês para você, você vai poder dar aula para professor de cursinho de inglês. Então, aperta o teu cinto de segurança e vamos comigo aprender essas 4 regras do inglês de Cambridge. Muito bem, como eu havia dito, essas 4 dicas de Cambridge se separam em 4 níveis da divisão da língua. E isso aqui facilita demais no estudo do inglês. Ninguém que não tenha estudado pela metodologia de Cambridge sabe disso aqui. E muitas vezes as pessoas que sabem disso aqui não sabem aproveitar, não sabem esquematizar desse jeito. Então você tá na frente de muita gente. O teu inglês com essa aula vai aumentar muito. Eu vou explicar como é que esse esquema aqui funciona de baixo para cima. E quando eu chegar neste núcleo aqui, especialmente nas phrases, eu vou explicar uma a uma, porque essa aqui é a parte mais diferente do português que as pessoas têm um pouco de problema. Mas como você vai ver, isso aqui é extremamente simples. Bom, vamos para o primeiro nível da divisão do inglês. Em poucas palavras, este primeiro nível da divisão do inglês de Cambridge fala sobre as partes menores do inglês, que são nouns, que a gente chama de substantivo em português, determiners, que a gente chama de determinantes no português, mas a metodologia do português, do francês, do espanhol, das línguas latinas e românticas, usa pouco essa terminologia determiners. E o que é um determiner? São artigos, articles, quantifiers e demonstrative and possessive pronouns. São esses 3 aqui. Vai ter uma aula explicando e mostrando cada um destes determiners. O segundo são os verbs, depois adjectives, prepositions, conjunctions, pronouns and adverbs. Como você pode ver, as words do francês são como a gente separa a nossa morfologia. Aqui não tem segredo, basta um pequeno estudo em cada uma dessas classes gramaticais e você vai estar apto a ganhar muito mais vocabulário, memorizar muito melhor o inglês e aprender num ritmo muito mais acelerado.
Se você quer aprender cada uma dessas classes gramaticais através da metodologia de Cambridge, que é uma metodologia simplificada, facilitada, que vai otimizar teu aprendizado. Se você quer aprender esse inglês, cada uma dessas categorias aqui no Inglês de Cambridge, curta esse vídeo, se inscreve no canal, que eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas classes, para te mostrar como os estudantes de Cambridge aprendem isso. Bom, o segundo nível, subindo na segunda regra de Cambridge, são as phrases. E elas se separam em 3 subdivisões: noun phrases, verb phrases e prepositional phrases. O que nós estamos fazendo aqui é indo das unidades mais pequenas da língua até as unidades maiores. Então agora nós iremos passar para as phrases. Vamos começar com as noun phrases. O que é uma noun phrase? Noun phrases are groups of words which has a noun or a pronoun and have a unity on their own. O que significa isso? Noun phrases são grupos de palavras que têm ou um nome ou um pronome e têm uma unidade em si mesmo. Vamos dar um exemplo que vai ficar muito mais fácil. Lendo essa sentença, a gente pode ver claramente. The little boy laughed. Muito bem. The little boy laughed. Vamos ver o que diz a nossa definição. Noun phrases são grupos de palavras em que há um nome ou um pronome em que eles têm uma unidade em si. The little boy. The little boy tem unidade em si mesma? Se a gente tirar o the, continua tendo unidade? Sim. Então, o que acontece é the little boy tem uma unidade em si mesma. Então, unidade. The little boy tem uma unidade. Laugh. Laugh tem uma unidade em si. E a gente vai ver isso aqui no próximo exemplo que a gente vai estudar, que são os verb phrases. Então, preste muita atenção. The little boy. The little boy é uma unidade. Então, é uma noun phrase. Por quê? Dizemos que noun phrases are groups of words which has a noun or a pronoun and have unity on their own. Muito bem, vamos ver. Quais são os usos do noun phrases? Primeiro, a noun phrase can consist of a noun alone. Ou seja, um noun phrase pode ser somente um nome. Por exemplo, aqui, water. Vamos ver alguns outros exemplos. The little boy laughed. Muito bem. Pausa o vídeo e me diz aí quais são as noun phrases que tem nesses exercícios aqui. Muito bem, você deve ter acertado todas, porque the little boy funciona como uma unidade. John funciona como uma unidade. Audiences funciona como uma unidade. Muito bem. Vamos para o segundo uso dos noun phrases. Lembrando, o que é um noun phrase? Noun phrase nada mais é do que um nome ou um pronome em que esse nome e um pronome mais um conjunto de palavras tem uma unidade em si mesmo. E aqui estamos dizendo que esse nome ou pronome mais esse conjunto de palavras pode ser todo esse conjunto de palavras mais um adjetivo, um determinante ou um adjetivo e um determinante. Vamos ver. Nomes mais um ou mais adjetivos. Olha só. Cold water. Então, cold water é uma noun phrase. Por quê? Existe um adjetivo aqui, cold, e water, que é o nome. Então, se é um nome mais um adjetivo, funciona como noun phrase também. Pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício aqui, me dizer quais são as noun phrases que tem aqui. Beautiful girl é um. Some people é outro. Their jewelry é outro. E safe deposit box é outro. Muito bem? Vamos para determiners plus a noun. Por quê? Porque é um nome mais um conjunto de palavras. E esse conjunto de palavras inclui um determinante. Por exemplo, a teacher. E o que é um determinante? Como a gente já viu no inglês de Cambridge, um determinante pode ser um artigo. E esse a está representando um artigo. A teacher. Então esse aqui é um noun phrase. Vamos dar o mais. E pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício aqui.
The winner. Esse é uma noun phrase, porque tem um determinante mais um nome. The crowd. A minute é outro. An eternity é outro. Tudo bem? Agora vamos para mais uma. Um noun phrase também pode ser constituído por um determiner, mais um adjective, mais um nome. Olha só como é que fica. Vamos ver alguns exercícios? Pausa o vídeo e me diga quais são as noun phrases aqui. The small white dog. Por quê? The, determinante, small, adjetivo, white, outro adjetivo, dog. The close friends. The old classic movies. My lovely niece. Brand new convertible. Essas são todas as noun phrases que nós temos aqui. Não é difícil. Por quê? Porque nós sabemos que uma noun phrase é um grupo de palavras que tem um nome ou um pronome. Então é só você olhar. Se tem um nome e mais um grupo de palavras que estão todas colocadas aqui, todo esse conjunto de palavras é uma noun phrase. Agora, uma noun phrase também pode ser constituída somente por um pronome. Por exemplo, she. Então, tente fazer esse exercício aqui. Se uma noun phrase pode ser constituída só por um pronome também, quais são as noun phrases que nós temos aqui? He, I, e them, e they. Muito bem. Este é o segundo nível da divisão do inglês de Cambridge, chamado noun phrases, que são nomes ou pronomes constituídos com mais um conjunto de palavras que podem ser determinantes ou adjetivos que formam uma unidade. Muito bem, agora vamos para a segunda, verb phrases. Qual é a definição de verb phrases? Eu vou ler em inglês, depois eu traduzo. A verb phrase consists either of a single word verb or a verb plus a noun phrase. Vamos ver? Um verb phrase consiste seja numa palavra única ou um verbo mais uma noun phrase. A gente já sabe o que é uma noun phrase, que a gente acabou de estudar. Vamos ver um exemplo. Olha só, é o mesmo exemplo. The little boy laughed. The little boy. The little boy é uma unidade porque tem um nome, que é boy, little, que é adjetivo, e the, que é o determinante. Então, noun phrase, né? Laugh. Laugh é um verbo sozinho e então constitui como um verb phrase. Todo verbo é verb phrase, tá bom? Muito bem, vamos ver quais são os usos do verb phrase, que é também muito simples. Porque um verb phrase pode ser um verbo sozinho, como neste caso, ou um verbo mais uma noun phrase. E a gente acabou de estudar a noun phrase no exemplo precedente. A gente já descobriu o que é isso aqui. Se você aprendeu, agora se torna tudo mais fácil. Então, o primeiro tipo de verb phrase que pode ter é que ele pode consistir em um verbo mais uma noun phrase. Plus. Aqui é plus. The little boy chased the ball. Qual que é o verb phrase aqui? Chased, que é o verbo, mais the ball, porque ele perseguiu alguma coisa. Então, esse daqui é o verb phrase. Se você está acostumado com terminologia de gramática, é o verbo mais o objeto. Pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício. Me diga quais são os verb phrases consistentes aí. He created a monster. Então, created a monster. Criou alguma coisa. Frank broke the plate. Broke the plate. Sherry and I left the house. Left the house. Então, é um verbo, left, broke, create, mais uma noun phrase, que a gente já sabe que pode ser constituída por um verbo mais um determinante
que é aqui também. Perdão, que é um nome mais um determinante, que é um nome mais um determinante, um nome mais um determinante. Agora, um verb phrase pode consistir também em um verbo mais uma prepositional phrase. A gente vai estudar as prepositional phrases, mas só para você saber, prepositional phrase é Harry, please ride to the stable. Esse é o verbo e essa aqui é a prepositional phrase, que a gente vai voltar depois da gente ter estudado as prepositional phrases. Um verb phrase pode também consistir em um verbo mais uma noun phrase, que é a mesma coisa do primeiro exemplo, mais uma prepositional phrase, que é o que a gente já estudou aqui em cima. Então, é a união do primeiro mais o segundo, que faz isso aqui. He walked Mary. Então, Mary é uma noun phrase, como a gente já conhece, que pode ser um nome sozinho, to the corner, que é uma prepositional phrase. To the corner é uma prepositional phrase que a gente vai estudar logo em seguida. E também pode ser constituído por um verbo de ligação, ou, em português, chamado verbo de cópula. Esses linking verbs são geralmente be e have, são os mais comuns. Então, é um verbo be e have, que são chamados linking verbs, mais uma noun phrase. Por exemplo, John is the teacher. Veja aqui, este é o verbo is, the teacher é o noun phrase. Pausa o vídeo e tenta fazer esses dois exercícios, me mostrar qual é o verb phrase que usa linking verb. Bom, se você respondeu has a tall sister, você está certo, porque has é o verbo de ligação, a é um determiner, tall é um adjetivo e sister é o nome que forma este noun phrase aqui. E este noun phrase mais o verbo forma o verb phrase, como a gente já aprendeu aqui na definição. E is-tall é o verb phrase desse segundo exemplo. Vamos para a prepositional phrases, que é muito simples. Mas antes, um recall. O que é uma preposição? A preposition is always followed by a noun phrase, called object of the preposition. Vamos ver alguns exemplos. Então, uma preposição sempre é seguida por um noun phrase, que a gente já estudou no primeiro exemplo. Vamos ler aqui para a gente descobrir onde está a preposição. Let's go into the dining room. É dining room aqui. Let's go into the dining room. Let's go. Onde está o noun phrase? Noun phrase está aqui. The dining room. Então, into the dining room é a prepositional phrase. Por quê? Into é uma preposição. O mesmo segue neste exemplo. The older woman from Chicago. From é uma preposição, não é verdade? Carissa sat at the computer in a large room. Então, sat at the computer. At é outra preposição. Lembra? Uma preposição sempre é seguida por um noun phrase. E você já sabe o que é noun phrase. É um nome mais um determinante ou um adjetivo. Ou somente um nome. Então, qual é a definição de prepositional phrases? Since a preposition is followed by a noun phrase, a preposition plus a noun phrase is a prepositional phrase. Quer ver? A gente pode voltar, antes de fazer esse exercício, voltar e fazer isso aqui. Se uma preposição é sempre seguida por uma noun phrase, uma preposição mais esta noun phrase é uma prepositional phrase. Então, tudo isso que está em negrito é uma prepositional phrase. From Chicago é uma prepositional phrase, porque isso está escrito aqui. Preposição mais uma noun phrase, que nesse caso a noun phrase é indicado somente pelo nome Chicago. Chicago. At the computer. At the computer é uma prepositional phrase. In a large room. In a large room é outra prepositional phrase. Por quê? In
é preposição. A large room, não tem uma unidade aqui? A large room é uma unidade, então é uma noun phrase. Então isso aqui é uma prepositional phrase. Este caso tem duas prepositional phrases. Agora pausa o vídeo e tenta fazer este exercício. The toy is on the red table. Prepositional phrase. We live near him. Near him. Por que near him é uma prepositional phrase? Você se lembra que aqui os noun phrases, um noun phrase pode ser composto somente por um pronome. E é o que aconteceu exatamente aqui. Near, preposição, him, pronome. Forma uma unidade, him forma uma unidade. Então é um prepositional phrase. Preposição mais noun phrase, prepositional phrase. There was a temple near the hotel. Near the hotel. Outra prepositional phrase. Muito bem, vamos voltar ao verb phrase para você ver como fica esses dois exemplos de verb phrase aqui. A verb phrase can consist in a verb plus a prepositional phrase. Agora você já sabe, é um verbo mais uma prepositional phrase. Pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício aqui. The boat floated into the water. Então, é o verbo mais a preposição e o noun phrase. O mesmo acontece aqui. Janice is far from Kansas City. Far from Kansas City. O verbo, preposição, noun phrase. Mr. Marler is at the beach. Is at the beach. He is at the beach. Is, verbo, at, preposição, the, determinante, beach, nome. Is at the beach. The beach, noun phrase, at the beach, prepositional phrases, is at the beach, verb phrases. Muito bem, agora a gente já aprendeu que o segundo nível do inglês de Cambridge são as noun phrases, verb phrases e prepositional phrases. Indo para cima, chegam as famosas clauses, que muitos professores por aí dão errado. O que é uma clause? Uma clause nada mais é do que a noun phrase mais um verb phrase. E você já sabe o que é uma noun phrase que a gente aprendeu aqui. Uma noun phrase é um nome ou um pronome mais um conjunto de palavras que pode ser um determinante ou um adjetivo. Então, é um noun phrase mais um verb phrase. Isso é uma clause. Você vê que a gente está indo da unidade menor para a unidade maior e já estamos na clause, que é, segundo muitos professores de Cambridge e Oxford, a parte mais importante do inglês, as clauses. Para cima das clauses e a última regra da divisão do inglês, que é uma divisão diferente da do português e das outras línguas românticas, são as sentences. As sentenças do inglês e essa divisão de Cambridge se separam em simple sentence, compound sentence e complex sentence. Se você quer que eu faça um vídeo sobre cada uma dessas unidades aqui, deixa no comentário aí que eu vou poder fazer para você. Bom, se você chegou comigo até no final desse vídeo, eu sei que você está realmente comprometido em ter um inglês vencedor que vai te garantir as melhores oportunidades de emprego ou de carreira acadêmica. E para você, eu separei um vídeo especial sobre um método totalmente moderno e inovador, facilitado, para te ensinar inglês desde o mais básico até o mais avançado, somente com um material. E isso independentemente do nível de inglês que você está hoje. Eu deixei o link para esse vídeo, para esse método moderno que está revolucionando o mercado de estudar inglês, no primeiro link aqui da descrição. Então clica agora aí, dá uma olhada naquele vídeo, para você conhecer essa nova metodologia que está dando o que falar por aí. Se você está engajado nessa jornada de aprender inglês sozinho, porque não tem tempo de ir para cursinho, não tem dinheiro para pagar aqueles cursos que a gente encontra na internet, que são muito caros, eu tenho um vídeo falando sobre isso, de como você pode aprender inglês sozinho, em casa, totalmente gratuito, passo a passo, aqui no canal. Então, clica aí,
no link que eu vou deixar aparecendo na sua tela para você ver esse vídeo. Então, se você está preso naquele inglês intermediário e está querendo aumentar muito o seu vocabulário para a prova de TOEFL ou uma prova de mestrado ou doutorado, eu tenho um vídeo para você falando como você pode ganhar muito vocabulário com muito pouco tempo. E isso vai te ajudar muito. Clica aí e assiste esse vídeo, que isso pode melhorar demais o seu inglês. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar tendo dica de um cara que demorou demais para aprender todas essas dicas fáceis que eu estou passando para vocês aqui. Então, não se esqueça de se inscrever aí, compartilha com alguém que está precisando e é isso.